Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos meditar no capítulo 45. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Estamos caminhando, Senhor Jesus, no estudo do livro de Gênesis. Estamos diante aqui do capítulo 45, onde José se faz conhecer aos seus irmãos. Que este capítulo venha nos ensinar alguma coisa, que esse capítulo venha nos abençoar, Pai, com o entendimento da sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então aqui no capítulo 45, José vai se fazer conhecer a seus irmãos. O versículo 1 diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou em alta voz: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Então aqui esse capítulo 45, ele vai nos presentear, com um momento de grande intensidade emocional, quando José finalmente ele vai se revelar, ele revela sua verdadeira identidade a seus irmãos. E essa cena aqui é um ponto culminante na narrativa da vida de José, porque ela tem sido marcada por reviravoltas extraordinárias, traições, provações. Nós vimos toda a história de José e aqui chega ao ponto culminante, onde ele se faz conhecer. Tanto tempo já tinha se passado que ele tinha sido vendido pelos seus irmãos àquela caravana de ismaelitas, e ele vem para o Egito, se torna governador do Egito, ou seja, ele agora é um governador poderoso no Egito. E havia escondido sua identidade aos seus irmãos por algum tempo, porque os irmãos de José, eles vieram uma primeira vez, retornaram para a terra de Canaã, voltam uma segunda vez, e agora eles estão aqui diante do governador, onde José vai estar se revelando, dizendo a seus irmãos quem ele é. Porque quando os seus irmãos, eles vieram ao Egito, em busca de comida durante a terrível fome que assolava aquela região, eles não tinham ideia de que o homem diante deles, aquele homem que tinha recebido eles para vender mantimentos, era na verdade seu irmão, que há muito tempo tinha se perdido. Ou seja, a tensão e a incerteza eram palpáveis. Uma vez que José havia testado seus irmãos de várias maneiras, até revelar sua identidade. E ao revelar-se, José exclama: Eu sou José. Ele diz: Eu sou José, vosso irmão. Então essa relação tem um impacto profundo sobre seus irmãos, que ficam chocados e temerosos. Eles não podem acreditar naquilo que eles estão ouvindo. O homem a quem eles venderam como escravo, que foi dado como morto, estava agora diante deles como um poderoso líder. Então, a reação deles, a reação inicial de seus irmãos, é compreensível, marcada, pela culpa e pelo medo do julgamento de José. Eles devem ter se lembrado dos momentos em que eles conspiraram em se livrar dele e agora estavam diante das consequências de seus atos. No entanto, a resposta de José a essa revelação é surpreendente e comovente. Em vez de buscar vingança ou punição, ele demonstra uma incrível compaixão. José pede que seus irmãos se aproximem dele e os tranquiliza. Como nós vamos ver aqui, a partir do versículo 4, disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui,
porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não se empobreça tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes que por vós mesmos, meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai que sou eu mesmo, anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles depois, seus irmãos. E seus irmãos falaram com ele. Então aqui foi um encontro emocionante de José, né? E essa passagem nos lembra da soberania divina, né? Sobre a história de José. Ele reconhece que Deus estava agindo por trás dos eventos de sua vida, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. E essa perspectiva nos convida a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos adversidades, sabendo que Ele pode transformar as circunstâncias mais sombrias em oportunidades para o bem. Aqui nós estamos vendo aqui a reconciliação. Nós somos levados mais fundo aqui nessa narrativa, porque aqui foi um encontro emocionante de José e seus irmãos. E o que começou com um encontro tenso e emocional, porque aqueles irmãos deles, de José, não sabiam por que estavam ali diante daquele governador, comendo a comida daquele banquete, onde eles foram acusados de serem ladrões. E agora, José, depois que teve a confirmação de que eles eram homens agora transformados, eram homens renovados, eles já tinham se arrependido de tudo aquilo que eles tinham feito a José. Então, José agora vem e revela sua identidade aos seus irmãos. E José expressa seu perdão de maneira notável. Ele diz, agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Essas palavras demonstram uma perspectiva espiritual. José está ali diante deles com outra visão. Ele reconhece que apesar de todas as adversidades que enfrentou, Deus estava trabalhando por trás dos eventos para cumprir um propósito maior, de salvar vidas. José não somente perdoa seus irmãos, mas também os conforta, tirando o peso da culpa que eles carregavam por tanto tempo. José lhes assegura que a sua venda como escravo e todo o sofrimento que ele experimentou não foram resultado do ódio deles, mas parte de um plano divino para preservar a vida de muitos. José mostra sua compreensão profunda de que Deus usa até mesmo as ações humanas aparentemente más para realizar seus propósitos. A mensagem de José sobre o perdão e a reconciliação é uma lição importante para nós. Ele nos lembra que quando nós somos feridos, traídos, nós podemos escolher perdoar e buscar reconciliação. O perdão não é apenas uma ação nobre, mas também um ato de libertação para aquele que perdoa. José estava ali liberto, porque ele já tinha perdoado seus irmãos. Ele libera o perdão, ele libera o coração do peso da amargura e do ressentimento, permitindo que a cura e a restauração ocorressem na vida dele. Além disso, a perspectiva de José sobre a providência divina nos lembra que Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Isso nos encoraja a confiar em Deus em meio às dificuldades
e acreditar que ele pode transformar até mesmo os momentos mais sombrios em oportunidades para o bem. José continuou a expressar seu amor e cuidado por seus irmãos, ordenando que eles retornem à terra de Canaã e agora eles tragam seu pai Jacó e toda a família para o Egito, porque ele promete proteção, provisão, garantindo que eles não sofrerão com a fome, que assola toda aquela região. José manda agora que eles voltem, mas que tragam seu pai, para que eles possam ainda ter um tempo, um período, porque José diz, passaram 2 anos, mas ainda faltam 5 anos de seca, de fome. Então ele manda que agora eles vão lá e tragam seu pai. E agora nós vamos ver agora, quando eles chegam lá, dizendo para seu pai, no versículo 16 diz assim, fez-se ouvir na casa de Faraó estas notícias. São vindos os irmãos de José e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossa família e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra, a terra do Egito, será vossa. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho, a cada um de todos eles deu várias vestes festivas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó, seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Então aqui nós vamos ver aqui nessa terceira parte do segmento do capítulo 45, onde nós somos conduzidos, a esse momento de grande emoção e compreensão. José, após revelar sua identidade aos seus irmãos, agora e demonstrar perdão, ele decide enviar uma mensagem ao seu pai Jacó, que vive na terra de Canaã. E além disso, José também convida a Jacó a se reunir com ele no Egito, onde terão a garantia de proteção e prosperidade. E ele não apenas perdoou seus irmãos, mas também desejou estabelecer uma nova vida ao lado do seu pai e de seus irmãos, rompendo com o passado de sofrimento e separação. Então, o convite de José também envolve a ideia de que Jacó e sua família estariam perto dele. E esse perto dele vai muito além da proximidade física, representa a reconciliação emocional e espiritual entre pai e filho. Jacó deseja não apenas estar fisicamente próximo de sua família, mas também deseja proximidade emocional, porque Jacó passou muito tempo longe de José. E agora, e os irmãos, quando levam a notícia para Jacó, ele recebe com tanta alegria, E nós vemos aqui que Jacó, inicialmente, ele hesita em acreditar que seu filho amado estivesse vivo. No entanto, à medida que os filhos de Jacó vão relatando todos os detalhes do encontro e mostrando os carros e os presentes enviados por José, Jacó finalmente é convencido de que realmente se tratava do filho dele. Porque durante muito tempo ele acreditou que seu filho estava morto. E essa notícia é como um raio de luz que penetra na escuridão de sua tristeza. E a reação de Jacó nos lembra da importância da restauração emocional,
E a preparação da família para a jornada do Egito é um aspecto significativo desse segmento. Eles carregam os presentes que José enviou e se preparam para o encontro com José novamente. O seu pai vem para o Egito, né? E Jacó declara: agora morro contente, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives. Ou seja, Jacó vem para o Egito com a certeza, né, de que ele não ia morrer sem ver a face de José e o reencontro desse pai com seu filho. Nós vamos ver no capítulo 46, mas nesse capítulo 45 nós vimos que a história de José e seus irmãos é um lembrete, sempre nos lembra da importância da reconciliação, né? Porque nós vimos que perdoar aquele que nos machucam, assim como José perdoou a seus irmãos, isso nos ajuda a superar as mágoas, a restaurar relacionamentos quebrados, tudo isso através do perdão. Nós temos que pedir a Deus essa capacidade de perdoar aqueles que nos feriram, aqueles que nos magoaram. E aqui nós vimos também que José reconheceu que Deus estava agindo por trás dos eventos de sua vida. José, ele percebeu que tudo aquilo que tinha acontecido fazia parte do plano de Deus para que ele e sua família não perecessem, não morressem. Por isso que Deus planejou tudo isso, até mesmo em consequência daquele ato que os irmãos dele fizeram. Ele soube entender, ele entendeu que por trás também estavam os planos de Deus para serem realizados. Por isso que ele teve essa capacidade de perdoar, porque ele entendeu que era um plano de Deus. E também nós estamos vendo aqui a generosidade de José em fornecer alimento, a sustentar a sua família durante a fome. É um exemplo de solidariedade, né? Nós podemos pedir a Deus que Ele nos capacite a ser generosos e solidários com aqueles que estão em necessidade, né? Nós devemos compartilhar nossos recursos e cuidar uns dos outros em tempos de dificuldade. É isso que esse capítulo 45 nos mostra, né? Dessa generosidade de José com todos os seus irmãos, com todos os seus familiares. Muito embora nós sabemos que isso tudo era um plano de Deus para a vida de Jacó e toda a sua família. Amém?